Então, pessoal, boa tarde. Iniciamos a gravação da famosa revisão da computação gráfica, né? Então, dando aquela relembrada, famosa pergunta, o que é a computação? Nós temos que pensar o que é computação e o que é gráfico, né? Então, computação, vocês já estão no curso, é toda a ciência que estuda a parte computacional de diferentes máquinas, não só do computador, né? Lembra que tinha a máquina de Turing também nessa história aí, e o celular também não é computador, mas faz as mesmas funções do smartphone, graças ao nosso querido tio Steve Jobs. E a parte gráfica, a expressão visual, né? Então, tudo começou lá atrás com o Whirlwind, que era um simulador para a Marinha, né? Aplicações em diversas áreas, incluindo na medicina, que é muito forte isso hoje. Inclusive, agora eu vou ter amanhã uma ressonância magnética do meu joelho, que está com o menisco inchado aí, que o médico acha que eu dei uma torção meio forte. Desde aquele dia? Desde aquele dia só eu consegui para amanhã a consulta. Consegui, a consulta não, o exame. A consulta já foi semana passada, já estou medicado, né, já diminuiu a dor, mas amanhã é que vai ser o exame. Então, olha aqui, ó. Aqui vocês já estão vendo mesmo, ó, uma ressonância magnética aqui, os diferentes músculos, estão vendo aqui, ó? Vou ter uma dessa, o legal é que eu vou poder usar nas aulas. Vou pedir para gravarem as imagens para mim, para poder usar. Porque como é minha mesma, eu posso divulgar. Certo, pessoal? Bom, o que mais que nós temos? De aplicações possíveis. Sensoriamento remoto, tanto na área de solos, terras. Você vê aí quando os caras mostram, vai explodir um míssil lá no Irã. Eles transmitem para provar que não, nós mandamos lá para um destino militar, para ninguém questionar. Vocês já viram isso? Né? Qualquer filme mais aí de polícia ou de forças especiais, os caras têm o quê? Aquelas câmeras infravermelho fazendo análise dentro dos ambientes. Quantas pessoas, então? Pela questão térmica. Lembra que eu mostrei lá o pedacinho do filme O Predador? Que o Arnold Schwarzenegger conseguiu enrolar o predador porque ele viu que se ele tivesse cheio de lama, o corpo dele não estava emitindo calor, que era a leitura infravermelha daquele alienígena. Então foi como ele conseguiu fazer aquela armadilha e capturar aquele ser, né? No mercado de arquitetura, então, o que mais tu vê? E agora estão com fotorrealista, você já viu? Eles pegam, fazem o desenho do prédio e o desenho do prédio está ali colocado com a vizinhança já de verdade. Deixa eu até ver se eu consigo pegar um aqui, que é do Jardins de Monet. Jardins de Monet, Rio do Sul. Não, tem que botar edifício. E é da empresa Verk. Ah não, aqui é Ribeirão Preto, tem que ser Rio do Sul. Ó. Isso, tá aqui, ó. E se vocês olharem pela janela,
prédio não está pronto ainda. A gente consegue ver ele ali, ainda está no reboco e tudo mais, ó. Mas o que eles fizeram? Pegaram a rua, aqui tá todas as coisas, as árvores que ali já estavam, né? E colocaram, ou seja, fizeram uma clipagem, por assim dizer. Não, esse aqui já é outra coisa. Mas esse da Verk aqui, ó, Verk Empreendimento, deixa eu ver se a gente consegue pegar o Jardim de Monet, tá aqui, ó. Tá vendo? Olha lá a catedral, as árvores que tinha no entorno na época, ó. Ficou uma foto bem realista da história. Isso é um uso na arquitetura. O prédio não existe. Quer dizer, o prédio existe agora, mas está sendo rebocado. Não tem janela, não tem pintura. Bom, obviamente, no cinema, no mercado de entretenimento, e aí agora a coisa tá fazer jogos baseados em filmes e fazer filmes baseados em jogos, né? E em quadrinhos, né? Então todo o universo Marvel, todo o universo DC, Homem-Aranha e tudo mais, né? Então, e agora eles estão produzindo os quadrinhos usando a computação gráfica para gerar, não é mais desenhado à mão como antigamente. Ou, eu vi agora, pessoal, que é da minha época, né? Os almanaques da Disney, com histórias do Pato Donald, Tio Patinhas, aquela galera, Mickey, etc e tal. Bom, tá saindo uma encadernação super bonita, isso é para colecionadores. R$19,90. Tem aí para vender em várias lojas, supermercados aí que compram esses almanacs para vender. Antes tinha, na época quando eu era pequeno, era um gibi por mês. Agora não, o almanac ele sai a cada 3, 4 meses aí. Então eles usam historinhas, conforme a venda, etc e tal, dá para fazer o quê? Um novo desenho animado com aquelas historinhas lá. E antigamente nós precisaríamos de excelentes desenhistas para ir desenhando para fazer o desenho animado. Hoje em dia, tu tens o avatar do Mickey, tens o avatar do Pato Donald, escolhe o cenário, né? Passa a história para ele, diz como é que tu quer que ele se anime, os diálogos, e ele gera os quadrinhos para ti. Precisa, não, eu quero que gere o desenho animado. Ele gera o desenho animado. Né? Então aqui no Avatar, aqui essa menina aqui, ela faz a Gamora do Guardiões da Galáxia. Não é? Ela também, Guardiões da Galáxia também vai no universo Marvel. Lembra lá? Esqueci o nome dela. Ah, esqueci o nome da. É uma atriz super famosa. Bom, parte de petrolíferas. São tudo. Zoe Saldanha. Zoe Saldanha, muito bem. Então, pensando, olha, no início era muito caro. Hoje ainda é um pouco caro, mas não tão caro como antigamente. Ah, mas eu tenho que comprar uma placa NVIDIA, eu tenho que comprar com processador, com multicores para ter o processamento e o cálculo matemático. Não é isso? Tudo começa lá atrás com Euclides. Os números euclidianos, né? O início da geometria. Lembra que eu mostrei para vocês que o Euclides e o Euler depois foram usados pela aquela mulher matemática da NASA, que eu passei para vocês um pedacinho do filme? Eles usaram a matemática de Euclides e os números de Euler para calcular a reentrada o ângulo de reentrada das cápsulas espaciais da missão Apollo. Se ele entrasse no ângulo errado, ou ia pegar muita velocidade e ia se espedaçar no chão, ou ele ia só quicar e resbalar, né, em cima e ia embora, não ia entrar na atmosfera da Terra. E aí o outro problema é que se ele entrasse no ângulo errado, no momento errado, ele ia cair em terra e ia matar todos os astronautas. Tá? Aí o nosso querido Descartes fez o nosso querido XYZ, famoso plano cartesiano. O Sylvester inventou as matrizes e a notação matricial.
E em 1885, desenvolvimento do tubo de raios catódicos. Hoje nós estamos usando o quê? Plasma, LCD, LED, né? O CRT, que é o tubo de raios catódicos, que é Cathodic Ray Tube, né? Que é tubo de raio catódico, não é mais usado. Ainda se fazem algumas loucuras, né? Tem gente que pega esses monitores velhos e joga na calçada ali, ou joga no mato, que é pior ainda. Gente, o que tem de produtos contaminantes se enferrujar essas placas para a natureza, tu não tem noção. Que vai de mercúrio, de outros chumbo e outros metais pesados, e aí eles são liberados para a natureza, isso é terrível. Ó, tubo de raios catódicos e as nossas queridas 3 cores básicas da luz, que o olho humano vê melhor, que é o red, blue and green, vermelho, azul e verde. Não é questão de pintura, é questão de refração da luz. Daí, se eu deixo aquele pixel zerado, ele vai ser a cor preta. Se eu boto tudo encho ele de uns binário, ele é a cor branca. E aí eu tenho todas as variações ali no meio. Né? Então, eles com o Whirlwind, eles fizeram aqui, ó, o simulador, tá vendo? Onde você fazia o sistema SAGE, ó, das armas nucleares, tá vendo aqui que bonitinho? Era um monitor e aí ele mostrava os pontos, ó. Isso aqui é o que? A costa leste dos Estados Unidos, Nova York, etc. Tal. Tinha outro? Tinha. Um outro que era da costa oeste, daí Califórnia, como é que é? O Washington Estado, né? Não, mas tem Washington DC e Washington. Estado chamado Washington. Washington DC não está, não? Não. Tem, se eu não me engano, tem uma coisa de Washington lá no outro lado. E aí, laboratórios Bell criaram os transistores, etc. e tal. Os computadores, na época, possuíam só alguns kbytes de memória. Ó, o DEC o PDP-1 só foi lançado em 60. O MIT criou o jogo Space Wars para treinar os pilotos. Né? O cara tinha que vir ver o míssil vindo contra ele e desviar ou atirar contra o míssil. Mas piloto de quê? Piloto de caça, gente. Eles eram treinados com Space Wars. E aí o Sutherland fez as primitivas gráficas. Nós tivemos aí na década de 60 a McGee, a SIGGRAPH, nascimento da ARPANET, os microchips da Intel, que foram usados no programa aeroespacial. Depois, na década de 70, eles foram vendidos para as pessoas comuns, ou seja, o pessoal do clube de hardware lá de Stanford. E aí saíram o quê? Vários computadores. Lá em Albuquerque, Novo México, saiu o Altair, que deu origem depois, pelo desenvolvimento de software, à Microsoft. E o Wozniak fez o Apple I. Certo? Então, você vai tendo o marco científico de cada um. O bule de Utah, que está aqui, começa, olha, era em arame, depois ficou linhas visíveis, depois ficou ele preenchido, mas eu não tenho nada de luz e sombra, e aí eu começo a aplicar luz e sombra e melhorar as formas. A Atari começou a fazer o jogo Pong. O Steve Jobs fez em 1975 uma melhoria do jogo Pong, né? Colocou cores que aparecem no filme Jobs, se você assistir. Ele disse, eu preciso reescrever, que reescreva o código. Só que tu só tens um prazo apertado, só tens uma semana. Ele só deu um jeito, ele virou noite, fez e ainda criou com o Wozniak a ideia do
dispositivo que deu origem ao joystick. Mas era só um botão, daquele de sintonizar a rádio. E aí tu virava para a direita, virava para a esquerda, a bolinha ia para a direita e para a esquerda lá, a bolinha não, a base da bolinha, para fazer a bolinha rebater. E botou cores. Foi um grande sucesso. E daí o Steve Jobs, vendo o computador que o Wozniak tinha feito, criaram a Apple. Obviamente aparece a Microsoft, o Oscar de efeitos especiais, lá na década de 77, década de 70, no 77, e aí entra quem? Lucasfilmes com a Pixar e Star Wars. Depois ele vende a Pixar para o Steve Jobs, por quê? Porque o custo maior que ele tinha não era manter os programadores, era o desenvolvimento do hardware. Então, como o Steve Jobs tinha o desenvolvimento do hardware na Apple, casava melhor. O Steve Jobs, por ser um cara esperto, viu o seguinte: nós temos computadores, nós temos técnico, a gente não tem história que chega. Foi lá e fez a parceria com quem? Com a Disney. E daí não é só fazer o desenho e a historinha e passar no cinema. É o quê? Parque de diversão e os bonequinhos que tu vende. E aí os bonequinhos tu encontra onde? No McLanche Feliz também, porque eles já fazem parceria com isso. Já viram como, quando tu tiver filho, tu vai descobrir que o filho vai querer comprar o McLanche Feliz, não é pelo gosto da coisa, mas é pelo bonequinho que vem junto. Certo? Criaram os Z-buffers, a teoria de fractais, texturas, E aí a cena do Bully de Utah, ela começa o quê? A coloração difusa, a especular, a coloração Phong, aqui, curvas e a coloração Phong, veja, olha, quanto mais nitidez que você gera na cena. Ah, professor, mas tem uns pontos brancos que não tinha lá no início. É o foco de luz. Aquela história que eu falei para vocês. Aonde bate a luz, o cara pode ser preto. Ele está lá estacionado ali fora, As últimas semanas não dá para testar porque só chove. Mas, se bater ali, você vai ver isso. Apareceu a tecnologia Ethernet, que daí você consegue distribuir o processamento, Nós temos as animações realistas, o filme Tron, que agora saiu a segunda edição do filme Tron, não sei se vocês já viram, A segunda edição do filme Tron, Adobe, na década de 80, o Ray Tracing, que foi muito importante, a traçagem de raios versus a radiosidade, os fenômenos de transposição da luz. E veja o que aconteceu. Eu já passei a ter umas iluminações diferenciadas. Agora tem até figurinhas na coisa. Botaram a Mona Lisa, o globo virou um globo terrestre, o cone virou aquele cone do Mickey, aprendiz de feiticeiro. Tá vendo? Então eu começo a ter o quê? Iluminação e reflexões, que é o quê? Não só bater a luz, mas se o objeto vai refletir. Você tem dois espelhos, já entraram num lugar que tem dois espelhos, e daí você olha e tem um espelho na frente e outro atrás de ti, quantas mil vezes aparece? Até mesmo aqui, quando eu vou abrir o meu software de gravação, ele dá aquele efeito de tela infinita, que eu estou compartilhando a tela, ele compartilha. Vocês viram lá a ideia do próprio Pato Donald no País da Matemática, lembra? Que ele tinha o infinito. O infinito só é concebível na nossa imaginação. O mundo físico é finito. Certo? E aí, na década de 90, Jurassic Park, Toy Story, saiu PlayStation, Saiu a OpenGL, a VRML, que é o padrão ISO disso, hardwares gráficos 3D, aí as imagens utilizando Radiance, o Star Wars, que é o fantasma lá, o Phantom Menace, o universo fantasma, uma coisa assim, a Ameaça Fantasma, Então,
O Senhor dos Anéis com o nosso querido amigo Sméagol aí. Depois ele deu o filme sobre os hobbits, os anões, lembra? E aqui está o cara, que ele é o cara que mais fez filme e que ele não aparece. Né? Por quê? Porque ele fez o Sméagol, fez o César e vários outros no planeta das diferentes coisas da franquia do Planeta dos Macacos. Né? Trabalhou no Avatar e tudo mais. Cara especializado em usar essas roupinhas aqui e fazer os filmes. Aí foi lançado Doom 3, olha só que lindinho. Primitivas básicas, que é importante na geometria: ponto, linha, polilinha, polígono, elipse e arco. Isso a gente deu uma fechada com o filme do Pato Donald, do País da Matemática. Que o que acontece? Eu tenho o cubo, tenho a esfera, o cilindro, o cone e o tubo. A partir deles eu consigo fazer qualquer objeto. Pensar no rosto da pessoa, nariz é um cone pela uma parte, assim vai indo. As fossas nasais são 2 tubos e assim por diante. E olha aqui, ó, como é que tu desenhava? Usava o quê? Círculos, né? Círculos perfeitos e círculos ovais. Ó. Aqui tem um quase perfeito, linhas. E aí você vai o quê? Traçando os objetos. Questão dos fenômenos da física. Né? Chute. Como é que a bola deve descer para chegar até o final. Questão de velocidade, grandezas angulares, né? As leis do nosso querido amigo Newton, da questão da inércia. Se um corpo está em movimento, ele continua em movimento. Ó. Que a massa versus aceleração esteja com você. Por quê? Massa versus aceleração é a força. E aqui, uma gozaçãozinha, o Obi-Wan Kenobi, que ele sempre diz: a força esteja com você. Ele é um Jedi. Esse equipamentozinho aqui tem na secretaria ali. Eu adoro ir lá só para usar ele. Tu solta a bolinha de um lado, ela fica batendo, a última sai e volta. E até que ela para de volta. Né? Todas as questões de força das leis de Newton. Aí é o seguinte, a diferença entre pixel, 2D, voxel, 3D. Por quê? Porque além de ser um ponto, ele está representado por o quê? Cubo. Aí aonde que ele vai estar dentro? O cubo tem o quê? 8 vértices. Mas aí eu tenho os preenchimentos parciais, etc e tal. Aqui, ó um exemplozinho usando a OpenGL, o nosso querido Bulidiutá. Né? Aí eu tenho aqui XNA, Java 3D, Unreal e a outra lá, a Unreal versus a outra engine, a Unity. E assim eu vou tendo diferentes coisas disponíveis. Na aula 2 nós falamos da percepção de cores, o sistema de cores, as matrizes de pixel, linhas, desenho, transformações geométricas. Então aqui um pouquinho sobre o que é a luz, as 7 cores do nosso querido arco-íris e todas as suas variações possíveis, ó. Por quê? Porque ela vem desde o clarinho até o escuro, ó, e assim vai indo, ó. Cian, magenta, azul, violeta, verde e assim por diante. Isso é reflação da luz, como que nós percebemos ela, o padrão RGB. Tem o padrão MYK, beleza? Mas esse é o padrão de impressão, que é cian, magenta, yellow e o K, para não dar ruim, porque seria B de black, eles botaram o K de black, entendesse? Porque senão complicaria a vida, porque o cian é aquele azul clarinho, né? E aí eu uso a cor preta. Aí aqui a escala, ó, o preto e o branco, que é um reverso do outro. As 3 cores primárias, ó, red, blue and green.
Aí o amarelo é a refração entre vermelho e verde, o violeta é entre vermelho e azul, e o cian é entre azul e verde. Tá vendo? Olha que bonitinho. Aí eu tenho alguns outros modelos com saturação, de tom e de intensidade. E aí tem todas essas cores. Isso aqui também é chamado de cor complementar, tá? Se eu tenho um negócio azul com verde, o que chama atenção em cima é o vermelho. E assim por diante. Eu consigo fazer isso aqui. Tem 2 vídeos que eu passei para vocês como é que isso é montado, a questão de luz. E aqui a questão de mistura, é mistura mesmo, como a gente aprendeu lá no primário, que o verde e o amarelo e o azul formam o verde, lembra? Aí eu posso usar o Color Inspector 3D, que é aquele aparece no vídeo lá, que o cara pega e passa na frente dos monitores e tu consegue ver certinho como é que tá, é um microscópio, né? E aí, o que significa cada uma das cores, ó, ele consegue mostrar isso aqui, ó. Se eu pegar e passar em cima do monitor, pena que o Instituto não tem um para mim demonstrar para vocês. As resoluções, ó, do 320 por 200, que eu já usei isso aqui lá na época do 286. Aí o VGA 640 por 480, que é o padrão. O SVGA, que é 800 por 600, que é o que mais a gente usa, principalmente nos data show. Até o HD, o Full HD, o Ultra HD, né? E aí, quanto que cada um tem, ó. Ó, aqui só para vocês terem, do HD até o 8K. O tamanho da tela. Então, às vezes não adianta tu pegar o filme com super qualidade se a tua TV não está preparada para isso. E aí, como é que eu faço as coisas? Linha, mas a linha reta na vertical e na horizontal é fácil. O problema é linha na diagonal. Como é que eu vou fazer se é tudo quadradinhos minúsculos? E eu tenho que formar uma linha e ela tem que parecer uma linha. Por isso que acontece que eu vou ampliando a imagem, daqui a pouco ela fica com esses quadradinhos, a gente chama que ela pixelou, lembra? Ó, como fazer um círculo, idem, né? E aí eu tenho vários algoritmos, como o Polygon, o Line Clipping e o Triangle Raster. Por que Triangle Raster? Porque depois de linhas e múltiplas linhas, as figuras são representadas por triângulo, que é a primeira figura geométrica, né, que tem o menor número de pontos. Ah, professor, mas tem um círculo. Sim, mas o círculo é um ponto e um raio. Ele não tem 2 pontos. Se eu fizer 2 pontos, eu só tenho o quê? Uma reta. Então, se eu pegar para fazer um triângulo, eu preciso de ter quantos pontos? 3. E traçar 3 retas. Depois vem a parte dos quadriláteros todos. Aí eu tenho losango, retângulo, quadrado e assim por diante. E eu vou fazer o quê? Transformações geométricas. Como? Usando matrizes. Então eu passo a ter pontos, vetores e matrizes. Aí a nossa querida matriz diagonal e os outros padrões de matrizes. Aí aqui a questão do sistema de coordenadas. Que aí o que eu estou usando? Voltando lá no tio Euclides lá atrás, passo a usar o quê? Os 360 graus. Beleza? Lembra aquela história? Olha, do Equador até no Polo Norte e no Polo Sul tem 90 para cima e 90 para baixo. Seguindo a ideia do Descartes, que para cima é positivo e para baixo ao sul é negativo, Polo Norte é 90 positivo, Polo Sul é 90 negativo. Só que 90 para cima, 90 para baixo é 180. Só que do outro lado do globo, 180 e 180, como diz a música, é 360. Idem se eu for usar o quê? O eixo Y é esse que eu expliquei para vocês. E o eixo X é esse que é o deslocamento em relação a Greenwich. Por quê? Porque o cara que inventou disse que Greenwich seria, cidade dele lá, seria o Marco Zero. Né?
Se o cara tivesse inventado no Brasil, Marco Zero é no Brasil. Assim nós estamos o quê? Rio do Sul tá a 49 do Equador para baixo e 27 de Greenwich para a esquerda. Então é menos 49, menos 27. Daí mais os quebradinhos para chegar aqui onde está no Instituto Federal. Eu já mostrei isso para vocês. Aí os sistemas de referências do universo SRU, dos objetos SRO, do dispositivo SRD e do normalizado SRN. O que acontece? Eu tenho um objeto, mas eu tenho que fazer a modelagem dele. Aí ele está onde? Dentro do quê? Todo objeto está dentro de um universo. E o que eu preciso fazer é que ele seja normalizado. Aí eu vou fazer o quê? Várias translações e rotações. Então aqui eu tinha o objeto, mudei ele, arrastei e mudei ele de lugar. Ele não está mais aqui, ó, onde ele estava, 4 e 5 e 7 e 5. Aqui eu puxei ele para baixo e para cá ele ficou 7 e 1 e 10 e 1. Tá vendo aqui? Antes ele estava aqui no 4, no meu querido, no 4 aqui no meu X, ele foi parar no 7. Antes ele estava no 5, que era aqui em cima no Y, ele foi parar no 1. Ou seja, na prática é como se eu pegasse daqui e arrastasse ele aqui para baixo. E aí o seguinte, e se eu mudar de tamanho? Eu tenho que manter o quê? A proporção. Já pegaram uma foto de alguém e daí puxaram ela para o lado, a pessoa ficou gorda pra caramba? Ou puxaram ela para cima, a pessoa ficou magrona pra caramba? Isso gera distorção. E não, isso nós não queremos aqui. E aí a gente pode fazer, e aí se o seguinte, e se eu fizesse esse triângulo rotacionar? Ele estava aqui na linha 5,2, ele foi lá para a linha 2,1, aqui era 9,2, ele foi lá para 4,9, e aí ele vou girando ele, né? O que acontece? Se tu pensar lá atrás no Space Wars, o que era o aviãozinho? Era um triângulo, que era para ser espaçonave, era para ser um caça, né? E aqui está a rotação, reflexão, dando aquela revisada, as nossas queridas coordenadas todas, que lindo, rodar no plano X, no plano Y e no plano Z. Qual é o objeto que nós temos físico que consegue fazer isso aqui? Além daquele equipamento de tortura lá do pessoal da física, que tem lá embaixo do instituto, tu amarra a pessoa e ela gira em todos os 3 eixos, já viram? Quem faz isso? O avião. Porque ele não está preso em lugar nenhum. Eu consigo pegar e fazer um giro completo em cima do eixo X. Eu consigo girar o avião assim e fazer ele completo em cima do eixo Z. E eu também posso pegar o avião e mirar ele morro abaixo assim, que daí e mandar girar, que ele vai fazer em cima do eixo Y. Inclusive, se o avião perder um pedaço de uma das asas só, ele chega para entrar numa espiral em cima do eixo Y e se espatifar no chão. Que é o que aconteceu na prática com o avião da Gol, que foi atingido pelo Legacy. O Legacy cortou a pontinha da asa dele só. Daí, com a cauda dele, aí o Legacy quase caiu, só que ele desestabilizou e o avião da Gol girou e bateu no chão lá no meio da floresta amazônica. E fazer um giro completo, normalmente o piloto de acrobacia consegue fazer. Tem o filme do voo 575 aqui no Brasil, que o piloto fez com um Boeing cheio de pessoas, para desestabilizar o cara que estava sequestrando o avião. Ele mandou todo mundo colocar o cinto e fez como ele era piloto, ele disse, bom, já que nós vamos morrer, vamos testar, né? Testou e fez um giro completo. Botou o avião de cabeça para baixo e voltou depois. Daí desestabilizou e conseguiu parar o terrorista lá. Tá? Aí o seguinte, nós tivemos lá a lenda do Euclides e depois eu falei o quê? Os nossos queridos amigos Euler. Tá
vendo aqui, ó? Você pode girar para tudo quanto é lado. O avião tem esse equipamento dentro para saber como é que ele tá. Ó, ele consegue fazer o quê? Voar. E aí eu mostrei para vocês como é que faz o treinamento dos pilotos lá com o simulador, lembra? Tem um videozinho legal que eu passei para vocês. Aí aqui os braços mecânicos da robótica. Até passei para vocês como é que o robô vai lá e eu programo ele para ele servir cerveja e tal, né? Vocês lembram? Ó, tudo baseado em quê? Matriz. Seno e cosseno nas nossas queridas matrizes. Tá? Aí as nossas coordenadas. Aí eu posso levar para tudo quanto é lado. E aí o que começa a acontecer? Ó, aqui eu estou vendo todas as faces dessa minha pirâmide. Tá vendo? Uma pirâmide de 3 lados. Posso ter pirâmide de 4 lados, 5 lados e 3 lados. Até 6 se quiser, mas aí começa a já complicar. As do Egito são de 4. Mas a menor são o quê? Triângulos. Essa de 4 é o quê? 4 triângulos e um quadrado embaixo. Essa aqui são 4 triângulos. Né? E eu começo a ter o que com isso aqui? Faces que eu não enxergo. O que eu não faço é a face oculta, eu acabo desprezando ela lá no final das coisas. Ó. A projeção do objeto, ó, ele era assim, só que aqui onde eu estou projetando, como eu estou vendo ele em ângulo, ele vai estar o quê? Assim. Tá? Então eu estou usando o quê? Projeções dele. Olha o exemplo aqui. Se eu estou na frente da coisa, ele tem um arco da igreja, está aqui. Mas se eu estiver olhando ele de cima, eu estou vendo os 2 arcos que ela tem aqui na esquina. Ó, já vejo mais o telhado que isso. Se eu estiver mais em cima, ó, ele fica mais comprido para lá, tá vendo? É a mesma figura. E se eu estiver aqui de lado, eu vejo só umas faces, né, da projeção oblíqua ou cabernet. Ó, e aqui, se eu estiver dentro, tem o ponto de fuga lá no final, né? Ó, tá vendo? E aqui ele vai mostrando da onde está vindo para onde está indo. Aí eu crio o quê? Para que a coisa funcione? Uma câmera virtual. Nesse meu quê? Nesse meu universo. O que mais que eu tenho aqui? Eu tenho os cubos marcantes, que é aquela ideia. Olha, tinha lá os meus voxels. Só que o voxel não era totalmente preenchido, ele era só um pedacinho preenchido. Em vez de ser um voxel completo, ele era uma coisa. Dá para fazer 256, mas são 14 que a gente usa para valer, que são esses aqui. Totalmente vazio, até o 14º, que é essa figura aqui mais esquisitinha, combinando com o 9, o 10, o 11 e o 14. Aí aqui o que acontece? Eu tenho só as pontinhas do meu querido voxel, que seria a do 15, a do 12 e do 7 ou 6, tá vendo? Ah, professor, eu precisaria fazer as outras? Tá, mas se eu girar ele... eu precisaria que essa parte aqui tivesse embaixo. É só tu girar ele. Ou seja, ele é o mesmo objeto, só que girado. Porque essa face, ela poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar aqui, aqui, aqui. Ela poderia estar em outras posições diferentes. Eu preciso representar as 8 posições diferentes? Não, é só saber que eu vou girando ele como eu quero. Que essa é a parte legal do cubo. Você deve ter jogado dados, né? Já? É um cubo. Beleza? Ó, e aqui, mas aí tem que olhar aí no coisa, como é que ele ficaria preenchido. Aqui dá para ver melhor porque ele está o quê? Ele está preenchido em vermelho, o que é, e ele está num universo como se fosse um espaço preto. Né? Ah, não tem luz no espaço? Tem, mas a luz não tem nada para refletir. Se a luz não tem nada para refletir, o que ela faz? Ela vai embora. Vocês já pegaram a lanterna assim, em cima de um lugar bem escuro e não tem nada na frente, assim, é um campo aberto e tu mostra com a lanterna vai, a luz parece que se perde, não parece? Mas ela não se perde, ela continua indo. Só que o que acontece? Se tiver um objeto, ela vai parar no objeto e daí tu vai ver o quê? Não é que a luz ficou melhor, é porque ela bateu e tu viu o quê? O reflexo dela.
Ela refletiu de volta. Aí, tu tens todos os cálculos possíveis e tudo isso aqui nós temos que trabalhar a questão do quê? Da síntese e o que mais? Modelagem. Então, eu tenho que fazer a modelagem, ó, faço a minha estrutura wireframe, que é em arame, faço ela preenchida e depois trato com o que? A iluminação. Para dar a sensação de quê? De textura e iluminação. Olhando aqui, esse aqui, o que ele te dá a ideia? Aqui ele te dá a ideia de um tecido. Aqui ele já te dá a ideia de algo sintético. Tá vendo? E daí, quanto mais enrugadinho eu te fizer, mais ele vai parecer com outras coisas. As malhas e como é que tudo é baseado em matrizes, como foi colocado. Ó. Lembra desse filme aqui do nosso querido Jumanji? Como é que eles fizeram o elefante subir e descer do carro? Ó, que eu mostrei para vocês. Eles pegaram um Mondeo desse antigo e usaram o braço mecânico de uma retroescavadeira. Que cor que eles pintaram o braço mecânico da retroescavadeira? De verde. Depois tu só aplica, né? Ó, primeiro aqui, depois aqui, né? Aí depois aqui ele nem apertou muito, ó. O carro foi despedaçando e depois tu coloca o quê? Ó, o avatar do elefante e vai. Mas ó, olha a textura que eles fizeram. O elefante, tá vendo? Aqui em cima, por ele estar recebendo a luz do sol, a textura está quase que apagada. Aqui dá para ver bem a textura da pele do elefante, que ela é bem enrugadinha. Do Jurassic Park, ó. O que eles usam para daí? Como é que é a pele do dinossauro? Eles pegam os lagartos de hoje em dia e, ó, pela cabeça ser parecida, o sistema de dentes, vamos usar os lagartos que existem de verdade e dizer que a coloração é mais ou menos parecida. Ninguém conseguiu ver um dinossauro para valer, então o que eles fizerem está valendo. O que eu preciso ter? Volume de renderização, textura, iluminação e a forma de apresentação disso. Então, ó, eu tinha aqui um círculo, tinha um mapa, aplico ele e eu tenho de novo o que? O globo terrestre com um mapa mundi por sobre. Esse aqui, ó, traçagem de raios, ó, ai que lindo, tá pegando o chão, tá refletindo nele, como tem duas focos de luz, ele tá mostrando dois aqui, gera as sombras e faz o quê? Ó, esse cara, ele tem a reflexão dessa bola, essa bola tem a dele e vice-versa, e vai indo até o infinito, tá vendo? Ó, a questão dos cubos, aqui parecia que estava um dentro do outro. Aí eu começo a criar as texturas, ó. No final das contas eu tenho o quê? Chegar lá no final, aqui, ó. Os três, cada um com uma cor diferente. Ah, professor, mas por que aqui está claro? Porque a luz está vindo daqui, tá vendo? Ah, mas aqui em cima está um pouquinho claro, está um pouquinho, porque ela pega um pouco por cima. E aqui, estou mais escuro, por quê? Porque não está pegando luz. E aí eu posso usar curvas, posso usar tudo, né? Os highlights, ó, eu pego imagens de satélite e aplico para gerar uma coloração. É a cor de verdade? Não é. É o que o satélite lá, a sonda espacial captou, tirou a foto. Joia. Aqui na nossa concepção, com a luz do sol, usando aquela determinada frequência e aquela reflexão, para os nossos olhos, está certo. Agora, se a luz daquela estrela, daquele sistema lá, que não é o sistema solar, é o sistema da estrela tal, se ela for mais avermelhada, já dá diferença. Se ela for mais azulada, ela dá diferença, entendeu? Então, ó, esse aqui, ó, a modelagem para recuperação das pessoas.
Então, essa tia aqui teve que tirar aqui o maxilar e botar meio maxilar. Esse cara aqui teve que fazer o quê? Tirar boa parte do crânio dele que estava com tudo esteporado. Aqui não tinha mesmo osso e aqui o osso estava muito frágil, para poder resolver, né? Aí tu faz o quê? Faz toda a modelagem, organização. Ó, esse aqui é daquele cara, ó. Ele tinha um problema e eles tiveram que fazer o quê? Uma prótese para proteger o cérebro dele. Por quê? Como ele tinha aquele problema, ele só tinha pele. Se batesse qualquer coisa, poderia danificar muito o cérebro dele. Por isso que valeu a pena fazer essa prótese aqui, para deixar por baixo da pele e proteger o cérebro. Ó, como? Usando impressora 3D. Ó. Esse aqui é daquela mulher que tinha problema, que tinha que tirar o maxilar. Ó. Eles imprimiram em 3D para ver certinho como é que ia ser, modelaram, fizeram. Esse aqui, ó, como é que ia ser? Aquela parte que ia ser implantada, aqui está a cabeça do cara aberta mesmo. Ó. Tiraram o couro cabeludo dele e vão colocar, ó, essa parte branca que foi tirada daqui é a que foi colocada aqui para proteger o cérebro dele. Ó, depois costura tudo e fecha. É, ó, como é que ele fez a modelagem toda? Aqui, ó, que eu falei para vocês, ela teve que colocar sintético, o que? O maxilar dela, tá? Aí grudou aqui e tal, torresmo, esquece, ela nunca vai comer poder de torresmo, não sei que for moído. Então ela vai ter que ter o quê? Uma dieta mais pastosa, para não precisar mastigar. Comer a costela, alguma coisa, também não vai. Mas, ó, quem olhar vai dizer, pô, essa pessoa não tem nada. Ó, equipamentos para Geographic Information System, processamento da imagem do que tem lá, a visão computacional que tu cria, modelagem geométrica e depois eu faço os efeitos. Por quê? Porque é capturado pelo satélite em tons de cinza. E aqui mostra para a pessoa final, que somos nós, já coloridinho. Tá? Aqui, ó, para fazer simulações químicas, líquidos e tudo mais, ó. Eu posso fazer tudo o que eu quiser na computação. Por exemplo, vocês já viram aquela imagem do bóson Higgs, a famosa partícula de Deus? Ela foi o quê? Feita uma reconstituição de computação gráfica, porque eles conseguiram capturar o choque, mas ele foi tão ínfimo que ele não ficou. Então eles fizeram no estilo de uma foto para as pessoas poderem ver, né? Ó, aqui, realidade aumentada, explicando o manual, como usar isso aqui. Se alguém de vocês foi lá no Connect Cities, o pessoal da Celesc tinha um software desse para ensinar os eletricistas a fazer manutenção dos quadros de força. Tá? Apesar de que ele não dava um choque de verdade, ele só dizia que você teve um choque. Eu até brinquei com eles, você tem que fazer a coisa mais realista, né? Já que o cara está usando a luva, dá um choquezinho bem suave nele, para ele saber que ele levou o choque. Eles começaram a rir, porque a gente não pensou nisso. Ó, isso aqui, ó, na área de arquitetura, os móveis estão modelados, você mostra o teu celular instalado com aquele software para o ambiente, e aí diz assim, bota esse sofá, bota isso, bota aquilo, gira para lá, gira para cá, você faz toda a modelagem antes, né? E tu tens uma visão antes de comprar o sofá efetivamente, ou qualquer móvel, né? Principalmente questão de paleta de cores e tudo mais. E aí na realidade aumentada você pode fazer o que for, ó. Você sempre tem que ter o quê? Uma imagem âncora aqui embaixo. Aqui alguns livros possíveis para vocês acessarem. E aqui toda a parte de modelagem geométrica. Então olha aqui, ó, tinha aquela pirâmide em 3D, lembra? Com 4 triângulos. Aqui a criança desmontou e virou
4 triângulos separados, mas a base de tudo são o quê? As linhas. Tá vendo? Essa é a ideia desse desenho. E como você fazer as malhas poligonais. Então aqui tem estou elaborando um personagem, corpo dele, tudo. Então assim foi feito Shrek. Tem que fazer as transformações geométricas todas, ampliação, redução, movimentação, né? Os cenários que eu quero trabalhar, a pipeline dos modelos 3D geométrico, né? A questão dos cubos aqui, ó, conforme eu vou girando ele vai trocando, a questão da iluminação, ó, veja, é o mesmo objeto, só que em cima é cinza e embaixo é vermelho, só que como o foco da luz está aqui no meio, ó, se eu tivesse a minha luz está aqui onde eu estou enxergando, então ela vai refletir aqui no meio, aqui nessas pontas e aqui nessas pontas. E a ideia é o quê? Que eu tenho uma câmera virtual onde eu tiro a foto para fazer a representação. E ó, aquele personagem virou esse velhinho simpático aqui olhando para primavera e as flores florindo. Mas como é que eu monto ele? Com várias figuras geométricas menores. Processamento de imagem aqui, ó, identificação de placas. Identificação de placas, de CEP, o correio tem um leitor de OCR. Por que eles recomendam que o CEP tem que estar no canto inferior esquerdo, a pelo menos 2 centímetros das bordas? Já viram isso? Você pega um envelope, todos os envelopes têm um lugar para o CEP naquele lado. Por quê? Porque ele passa num leitor de OCR que identifica o CEP. E aí é o seguinte, ele classifica para onde vai, qual é a agência que vai receber, e os que ele não souber, ele faz o quê? Bota escanteio. É normal que se a pessoa que escreveu à mão errou, ou está mal escrito, os caras do correio, tu vai ver que eles fizeram com a caneta vermelha ou preta por cima para reforçar para o CEP ficar certinho. Por quê? Porque daí facilita a vida deles. Olha aqui, ó, a imagem. Aqui a primeira modelagem, né, tá vendo? Ó, ela não tem nenhum detalhe. E aí eu vou passando para as demais, onde eu começo a ter o quê? O detalhamento fino, onde eu aplico videogames, desenhos animados, efeitos especiais, CAD/CAM, que é o desenho assistido por computador, simulações, imageamento médico, visualização de informações e assim por diante. Então eu posso aplicar arte, medicina, arquitetura, engenharia, geografia, meteorologia, que eu já mostrei para vocês. Por enquanto não está dando enchente, então ninguém está olhando para as imagens de satélite direito ou do radar. Astronomia, marketing, segurança pública, indústria e turismo, moda, lazer, processamento de dados, psicologia e educação. Ah, onde psicologia? Tu bota um óculos 3D, né? E tu está enxergando, por exemplo, que a aranha está passando no teu braço, só que tu sabe que não é de verdade. E aí tu começa a tirar o medo. No caso ali chama aracnofobia. E é isso aí, pessoal. Vou encerrar a aula por hoje aqui e aí vou ficar tirando as dúvidas de vocês